Orimba wa olofi, orimba wa olote. Ile kumi chele ifendu kilo kere, baba motu pueblo oro mokogo imbre, orumina, eleripi. Otumo ba wo silago, acheleri omaya, iba baba, iba goda, iba cheta, iba olu, iba dipona, iba petepi, iba popo eku maraono, que timbeloso, que timbeloro, olotumare. Iboruboy Bushishi, Aboruaboia Bushishi, o voto exterior de Bofum, Baba Urumila Beoi Fauá, que o nosso Paulo Milá abençoe as vossas preces, que o nosso Paulo Milá dê atenção às vossas preces, que o nosso Paulo Milá execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito achei que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho vida de cada um de vocês. Pois bem, primeiro aconselhamento do ano, primeiro Ojoiku, um domingo abençoado, um dia de renascimento semanal, ao qual nós urbanos, nós buscamos um Odu, um caminho, uma diretriz, aconselhamentos através do sagrado oráculo de Fá, para que possamos através dele buscarmos os devidos caminhos aos quais Orumilá nos abençoa na semana, nos bem orienta na semana, para que possamos, através daí, melhorarmos mais e mais e mais como pessoa. E não que a gente tenha um recesso, não que a gente dê uma parada, não que faça nada disso, mas simplesmente respeitamos a letra do ano, ao qual precisa muito ser massificada, né, adentrar a cabeça das pessoas e ser massificada por uma questão de um melhor entendimento do que nós temos que fazer. Então, Ifá, nesse ano, Ifá nos traz uma profecia, né, um Odu chamado Yoriturá, onde ele diz que devemos falar menos para que possamos não fracassar, né, bem mais. Então, quanto menos tu fala, menos tu fracassa. Quanto mais você abrir tua boca, quanto mais você falar um monte de besteira, quanto mais você acabar expondo as suas ideias, você tende a literalmente a fracassar. Então, o Orumilá diz que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, muito cuidado com os nossos caminhos, e nos traz um ano de dificuldades, de tropeços, de adversidades, porém, trazendo um vencimento para cada uma dessas dificuldades, para cada um desses tropeços, para cada uma dessas adversidades, com toda a certeza e seguridade através do nosso Pai Maior. E o que precisamos fazer no decorrer desse ano? Pela profecia, somente orar, somente agradecer, somente elevar os nossos pensamentos cada vez mais ao sagrado, ao Altíssimo. Então, quanto mais você se apegar ao sagrado, com toda certeza e seguridade, quanto mais o sagrado vai estar contigo. Da maneira como você se colocar a viver com o Olof, começar a escolher viver, de que maneira eu vou viver? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? É como esse sagrado vai me responder por todo o ano. Então, já dizendo Ifá, que você já busca um caminho para que você possa cada vez mais estar muito mais próximo do sagrado e cada vez mais estar muito mais distante das negatividades, dos ajoguns, das dificuldades, dos tropeços, das adversidades e todos os demais negativos que bem nos acompanham. Que mal nos acompanham, né? E além disso, eu sei que nesse Odu eu tenho que procurar as minhas casas sacerdotais, né? As minhas casas de axé, as minhas ebés, para que eu possa fazer uma grande limpeza, porque é um Odu onde fala de muitas maldições. Então eu tenho que tirar toda essa resma, todo esse marasmo, toda essa coisa negativa de cima de mim, toda essa IEP, né, ou XEP, como os cubanos falam, ou EP, como os dizem os africanos, todas as maldições, todas as negatividades de cima de mim. Então eu preciso me limpar, então eu tenho que procurar fazer meus parados, procurar fazer meus quarados, procurar fazer minhas limpezas junto às energias que determinar marcar. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar buscando os meus sacerdotes, eu tenho que estar buscando as minhas sacerdotisas, eu tenho que estar buscando as minhas casas de axé. Se você é de Ifá, procura seu Babalaô. Se você é de santo, procura seu pai de santo, sua mãe de santo. Se você pertence a uma igreja, procure, seja qual for o teu âmbito religioso, procure para você estar cada vez mais próximo ao sagrado e através dele você possa se limpar. Interessantíssimo que esse ano possamos dar de comer a nossa cabeça. Ifá, por profecia, não marcou, mas esse Odu, ele indica que a gente
esteja com a nossa cabeça muito bem alimentada para que ela possa não se perder. E a tendência do camarada fazer alguma coisa é quase que zero, porque é um mundo de não responsabilidade, é um mundo de não comprometimento. Então o Olof nos dá uma coisa muito simples, que pode acabar sendo muito complicado, porque no momento que eu não quero comprometimento com nada, não quero comprometimento com ninguém, não quero fazer nada, eu não quero me comprometer a nada, o Olof diz, eu só queria que você se aproximasse do seu sagrado. Então, os filhos desse Odo, analisa o quão distantes eles ficam, o quão são relutantes em fazer ebó, e quão são relutantes, né, de se aproximar do sagrado. Então, quando você vem aqui buscando aconselhamentos para a semana e nos relembra de toda essa negatividade, de toda essa coisa que vai estar nos regendo, então, se tu quer vencer as dificuldades, se tu quer vencer os tropeços, se tu quer vencer as adversidades, é em cima disso que vem muito bem nos orientando. Quando buscamos no dia de hoje um Odu, um caminho para que possamos bem nos orientar, e nos traz um Odu que eu acho que no ano passado ele veio 1 ou 2 vezes, mas é um Odu que quando já regeu a letra do ano, é o ano de 2019, se eu não me engano, do ano 2019 ele regeu a letra do ano, né? É um Odu onde em seu código ético Ifá nos diz, Ifá, Orumilá Babá Ifá, né? Nosso sagrado e sábio Orumilá, ele sempre irá fazer algo pelas mulheres. Então já está dizendo Ifá, que é uma semana ao qual Orumilá nos diz que devemos, de uma certa maneira, se tu quer viver bem com o sagrado, se tu quer viver bem em harmonia com esse camarada Orumilá Babá Ifá, se você quer bem estar junto dele, você como homem, você como pessoa, você como sacerdote, você como ser humano, homem que é, procure sempre fazer algo pelas mulheres que estão à sua volta. Não só propriamente dito a sua esposa, sua companheira, sua namorada, mas faça sempre algo por todas as mulheres que estejam à sua volta, que estão, que estarão, né, que já estiveram. Procure de todas as maneiras fazer algo por elas, porque é o que Orumilá nesse Odo ele determina, porque ele entende que sempre foi o sexo mais frágil, sempre foi o lado mais fraco da coisa. Então Orumilá, antes de atender a cada um de nós, primeiro ele sempre dá atenção e muito às suas mulheres. Primeiro ele dá atenção e muito às suas sacerdotisas. Primeiro Orumilá dará atenção e muito a todas aquelas que precisam de muita atenção. Então você, senhora, você, senhorita, você, sacerdotisa, você, iniciada, você não iniciada, é uma semana de você se conectar literalmente com o Orumilá, fazer seus pedidos, buscar a fazer suas confissões, buscar a se lamentar com o sagrado, e em cima disso, com toda certeza e seguridade, Orumilá irá te dar o grande afago que tanto tu precisa. Só tome muito cuidado com o que vai pedir, só tome muito cuidado com o que tu vai soltar dessa boca, porque você pode, de uma maneira ou outra, acabar machucando a quem está do teu lado, porque vai ser uma natureza que esse Orumilá, ele vai em defesa de ti, de todas as maneiras, de todas as formas, principalmente escutando o teu lamento, e pode acabar atacando bem mais aquele ou aquela que está do seu lado e que acaba te prejudicando. Então fique muito atento nisso. Quando esse Odo nos traz, né, ele fala também da língua, né? Ele diz que a língua, ela fez Enum, né? A língua, ou Enum, como chama, como queira, fez a cabeça se perder. Então o Odu do ano fala de quão menos nós falamos, menos fracassamos. E nesse Odo ele te diz, olha, a língua, ela literalmente fez a cabeça se perder. E nesse Odu do ano, Ifá nos diz o que? A cabeça acaba tropeçando com os pés. Então devemos tomar muito cuidado com o que essa cabeça, né, essa língua vai fazer com que essa cabeça venha se perder. Então muito cuidado por conta de uma fala que tu venha ter, de uma coisa errada que tu venha colocar para fora. Isso vai botar a tua cabeça a se perder. Do outro lado, ele te diz, olha, presta bem atenção, que não tenha língua nesse mundo
que Olodumare não a castigou. Não tem uma língua ainda nesse mundo que Olodumare não a castigou. Então, cuidado para essa língua não colocar a tua cabeça a se perder, e muito cuidado, porque ainda não aconteceu, ainda não teve nenhuma língua nesse mundo que passou ilesa aos castigos de Olodumare, aos castigos de Deus. Então, muito cuidado com isso. Quando esse Odu, ele baixa nesse domingo, nesse Ojoiku, nesse dia sagrado, né, nesse dia de renascimento semanal, Ifá nos diz que tem duas maneiras de baixar o Odu, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E nessa semana, Ifá nos traz uma negatividade. Negatividade essa que assolou muito ano passado e continua trazendo para essa semana, que fala da questão do Anamburuku, os maus caminhos, as más decisões, as coisas. Nesse Odu desse ano, a gente diz, olha, muito cuidado com as tuas companhias, muito cuidado com quem tu andas, muito cuidado por onde anda e com quem anda. Então você tem que analisar muito bem as suas companhias. Nesse Odu ao qual o Ifá nos traz como primeiro aconselhamento, né, desse ano, dessa semana, nos trazendo, esmiuçando ainda mais um pouco mais os conceitos que o Ifá está dizendo. Então você tem que tomar muito cuidado, analisa muito o que é mau caminho, então toma muito cuidado pelos maus caminhos que tu está insistindo em caminhar e com as más companhias, para que você não venha se perder literalmente. Perguntei ao Orumilá se seria ele a buscar a defesa da semana, já que é um modo onde Orumilá muito bem nos orienta. E Orumilá disse que não, tudo é conduzido pela cabeça. Ori, literalmente, ele é o camarada a conduzir a esse caminho. E esse Odu, ele tem uma fase onde diz Dandi e Oberekunte. Então você se procure sempre se colocar com Dandi, porque quando a Jalá, né, em um outro Odu, montou a cabeça, ele buscou Orumilá para que através de Orumilá se fosse determinado com o Ifá quem seria o Odu que iria descer e para que ele pudesse ser encaminhado a dar vida a essa cabeça. E Orumilá, ao consultar Ifá, Ifá mandou esse Odu que está nos regendo. Então esse camarada veio muito maravilhado com a oportunidade que o Ifá estava dando para ele, para que ele pudesse enriquecer essa maravilha que a Jalá havia criado, que é a nossa cabeça, o nosso Ori. Ele literalmente cria o cérebro. E ele começa a olhar para aquilo ali, se apaixonar, e ele começa a endeusar aquilo que ele fez ali de uma tal maneira, e ele é apaixonadíssimo de quão perfeito é o cérebro. Ele falou, mas isso aqui não está muito bom. Isso aqui eu vou criar um cerebelo, aonde eu vou começar a criar conflitos, dificuldades. Eu vou contrastar com tudo que esse cérebro maravilhosamente cria. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque uma hora eu penso uma coisa, daqui a pouco eu já estou pensando em outra. Então, o Orumilá nos está falando que o Orifurê, a nossa parte positiva, ela vai estar trilhando para bem nos encaminhar por bons caminhos. Caminhos positivos, caminhos frescos, coisas boas, uma trilha boa para a gente poder caminhar na vida. E toda a parte negativa, ela vai estar trilhando por maus caminhos, más companhias, maus lugares, coisas erradas aos quais eu escolho fazer, que vão levar-me aos maus caminhos. Então, no momento que eu estou regido por Olof está dizendo para me aproximar cada vez mais do sagrado, eu tenho que ter muito cuidado com essa constância nos meus pensamentos, né? Essa instabilidade nos meus pensamentos. Uma hora eu penso uma coisa, daqui a pouco eu penso outra coisa mais diferente, e eu vivo começando a pensar, eu crio personagens, eu crio situações, eu começo a idealizar um tipo de uma pessoa, daqui a pouco gerar um outro tipo de uma outra pessoa, uma pessoa muito boa na minha vida, daqui a pouco uma pessoa muito ruim na minha vida, e eu não posso entrar nesse conflito. Então, literalmente, eu tenho que tomar conta dessa minha cabeça. Porque essa cabeça,
ela deseja todas as coisas boas, ela consegue enxergar todas as coisas boas, ela deseja ali tentar pegar de todas as formas todas as coisas boas, mas devido às suas más escolhas, sua precocidade, sua imaturidade, sua falta de responsabilidade, dificilmente ela consegue alcançar a coroa. Eu vejo, eu idealizo, a desejo, mas dificilmente, devido às minhas decisões que eu acabo tomando, eu mesmo coloco a minha coroa a se perder. Então toma muito cuidado para você não se afastar das coisas que você almeja, que você deseja, você mesmo não criar barreiras, você mesmo não criar conflitos, você mesma não ficar buscando caminhos aos quais você vai fazer com que essa cabeça tropece, e aí você tropeçando, você não vai conseguir alcançar aquilo que você realmente deseja e que vai ser uma coisa muito boa para ti. Fica ligado nisso. Quando esse Odu sai, eu lembro de um tio meu de Vá, que ele falava assim: nossa, meu padrinho, que é Babango, né? Rafael Zamura, ele falava que no dia de hoje, quando esse Odu sai, será um bom dia para Ifá, será um bom dia para o Babalaô, então será uma boa semana, porque Ifá quer trabalhar, Ifá quer fazer algo pelas mulheres, Ifá quer fazer algo pela religiosidade, Ifá quer que você no movimento religioso. Mas ele diz, também aqui foi aonde, de uma forma negativa, quando as pessoas não mais precisavam de Orumilá, jogaram ele fora. E por isso foi que as mulheres tiveram esse gancho, porque os homens, quando não mais precisaram de Orumilá, quando já tinham resolvido seus problemas, suas coisas, literalmente eu não busco mais nada. E é o que muitos estão fazendo, deixando o seu sagrado de lado. E não é que eu tenha me desfeito do meu assentamento, mas eu literalmente me afasto dele. Então esse Odu, ele te diz que você tem que procurar cada vez mais, você se aproximar mais e mais, não só do seu assentamento, mas como do seu sagrado, dos seus caminhos, e não deixar que esse caminho de traição, de forma alguma, ele tome a sua cabeça, ele tome a sua base, ele tome o seu caminho. Quanto mais sua cabeça negativa colocar coisas e macaquinhos na sua cabeça para que você se afaste, mais se você se aproxime, mais você busque, mais você... mas poxa, meu Babalô não me procura, mas não sou eu que... Não é ele que tem que me procurar, sou eu que tenho que procurar o sagrado. Mas o meu pai de santo e minha mãe de santo não me procura. Às vezes até como pai, como mãe, acaba procurando o filho, mas o filho ou a filha não quer, então ele literalmente deixa como cada um quer viver. Então faça você a sua parte, já que você vai ser a grande peça afetada aí, onde vai estar trocando toda uma vida de bons caminhos, toda uma semana, né, de bons caminhos, por uma semana de negatividade, de maus caminhos, de caminhos ruins, de caminhos negativos. Então quando ele fala, ele diz, olha, é uma boa semana para você trabalhar o seu sagrado, uma boa semana para você trabalhar, porque ele te diz, olha, raras serão as vezes que um trabalhador irá passar dificuldades. O Odu do ano, ele diz, dificuldade de tropeço, dificuldade de adversidade, dificuldade uma negatividade, dificuldade de tropeço, de adversidade. Então muitos podem começar o ano com o pé meio que esquerdo, mas trabalho, com toda certeza e seguridade, trabalho, não emprego, trabalho tem. E aquele que é trabalhador, que independente do que aconteça, independente do que faz, independente do caminho, ele está sempre se pondo a trabalhar. E esse camarada ou essa camarada, esse trabalhador ou essa trabalhadora, com toda certeza e seguridade, nenhum nem outro irão passar a dificuldade. Orumilá diz que o pior dos vagos, o pior dos vagabundos, o pior dos vagos, como Ifá diz, né? É aquele que sabe o caminho que tem que trilhar, mas não trilha. Ele sabe as coisas que tem que fazer, mas não faz. Então, não se coloque nessa posição de vago, de vagabundo, de um inútil, de um camarada que é cansado, de um camarada acomodado, de uma pessoa acomodada. Não se coloca nesse caminho, porque Ifá te diz, o pior de tudo, você sabe qual é a saída, você sabe como fazer, você sabe como caminhar. Então, de forma alguma, procure trilhar
por esses negativos caminhos. Concorda? É o que Fá, no mínimo, espera de ti. Primeiro testemunho que Fá nos diz é onde ele te diz assim, muito cuidado, né, para você não colocar os seus desejos à frente das suas responsabilidades. E como é um Ondu que traz a positividade, a última coisa que o Orumilá queria que você vivesse nessa semana é de uma forma covarde. Porque ele diz assim, dos covardes eu nada espero. A gente não pode esperar nada daquele que se acovarda. E Fá te pede para você, de uma forma ou outra, você não se acovardar. Ok? O segundo testemunho ao qual nos traz a adversidade, Orumilá diz que, primeiro, nós devemos analisar bem os fatos e aplicar a lógica. Então, as decisões que você precisa, como já disse aí no Ondu principal, o pior vago, né, o pior acomodado, o pior vagabundo é aquele que sabe o que tem que fazer e não o faz. Então, o Orumilá te diz que você tem que procurar analisar e muito bem os fatos e tomar as decisões certas aplicando a lógica. Porém, ele te diz que nada se faz na terra que não tenha se consultado o céu primeiro. Então vai ser a natureza de muitos correrem de um jogo, de correr de uma consulta, de correr de uma informação oracular, de muito querer caminhar por uma cabeça, e já está dizendo em Fá, você vai ver esse conflito, né, entre a cabeça positiva, que quer que você se aproxime cada vez mais, a cabeça negativa que quer que você não faça nada, vai colocar um monte de macaquinho. Então procure, né, antes de fazer alguma coisa aqui na Terra, você consultar o sagrado primeiro, porque nada se faz na Terra que se não se consulte aos céus primeiro. Então, antes de tomar uma decisão, antes de eu buscar um caminho, antes de seguir por alguma coisa, eu procuro ver a opinião. Não tem a história, não tem um pataquim, não tem um itã que foi contado no principal ao qual cada orixá plantou o que queria, Xangô foi o único que foi lá e perguntou ao sagrado o que deveria fazer, consultou o sagrado, consultou através de Fá o que deveria fazer, e ele te disse, olha, vai por aqui, vai por ali, que aí você vai ter uma boa plantação. Os outros, cada um plantou com a sua maneira, escolheu a sua maneira, viveu a sua maneira. Então, você quer seguir? Então siga. Amanhã, se a tua plantação não está dando certo, é porque você não consultou o céu primeiro. Quis fazer algo aqui na terra sem consultar ao sagrado, sem consultar ao céu. E eu sei que muitas coisas é interessante que a cabeça tome decisões, não seja covarde, mas não é melhor quando a gente busca uma devida orientação? É assim que Fá gostaria no mínimo que a gente agisse, pelo menos nessa semana. Então você que está afastado, se aproxima. Você que não se consultou, se consulta. Você que não tomou seu mori, toma. Você que ainda não se limpou, se limpa. Mas busca através do sagrado quais são os caminhos aos quais você tem que trilhar, você tem que cumprir, você tem que fazer. Na junção, Orumilá nos traz um Ondu ao qual ele manda nos virar para um lado, para que não possamos ver a doença, e nos virar para o outro, para que não possamos nos deparar com a morte. E Fá já nos está nos alertando, já nos trouxe vários aconselhamentos, vários caminhos, várias diretrizes, e ele diz assim, olha, as brigas com os feiticeiros, com os macumbeiros, com os quimbandeiros, com a pessoa que se destina a viver do mal, ela não deve ser desconsiderada, porque ela existe. Porém, Orumilá te diz assim, você não quer que você tema, você tem que respeitar, porque, macumba não me pega, coisa ruim não me pega, feitiço não me pega, praga não me pega. E Orumilá diz assim, pega sim, e tem quem faça. Foi aonde gerou a guerra entre os babalaôs e os feiticeiros. E os babalaôs tiveram que se preocupar, porque o que esses camaradas estavam fazendo estava atingindo esses aqui. Mas por que estava atingindo esses aqui? Porque literalmente eles se perderam no caminho, começaram a querer seguir pela cabeça de cada um deles e não consultaram mais o sagrado. Quando eles consultaram o sagrado, Orumilá bem os orientou através de Fá dizendo, olha, vocês devem respeitar sim os feiticeiros, as feiticeiras, porque eles e elas existem. São pessoas que literalmente se dedicam a fazer o mal ao próximo.
mas temê-las nunca, porque independente do que qualquer bruxaria, feitiçaria, coisa má, praga, maldição que é feito por algo, por alguém, ou desejado, né, emanado por algo, por alguém, a alguém, né, essas coisas negativas no geral jamais serão mais fortes que os odus de Fá. Então, enquanto você tem Orumilá, Babá Ifá na sua vida, não é que você isso não vá te atingir, mas se era para vir com um porradão, já vai vir com um peteleco. Se era para vir com um grande beliscão, só vai vir com um arranhãozinho. Se era para vir um olho, uma porrada para poder fechar teu olho, só vai tomar aquele cisco, tu vai se incomodar, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado para você não se perder no meio do caminho, muito cuidado mesmo. E Fati diz, como aconselhamento, já que ele fala que pelo Odu, onde vem a positividade, para que a gente não se perca pelos desejos da carne, que a gente procure sempre respeitar as pessoas alheias. Seja ele, ela, de que forma for, daqui para lá ou de lá para cá, não procure se envolver de forma alguma ou desejar de forma alguma. Se esse pensamento vier à tua cabeça, já tira e se separa de uma pessoa alheia. O que é uma pessoa alheia? Que ela já pertence a uma outra pessoa. Esse negócio de pertencimento, né, ele é complicado. O pertencer a uma pessoa, eu não pertenço a ninguém. A pessoa que está comigo não pertence a mim também. Mas temos um código, uma ética, um relacionamento. E aí a gente tem que respeitar as pessoas que estão do nosso lado. Então, se eu a respeito e ela me respeita, show de bola. Mas com toda certeza e seguridade, me desejam e a desejam. E aí Fati pede, você que não tem um relacionamento, ou você que tem um relacionamento e quer se envolver com uma pessoa que tenha um relacionamento, seja ele qual for, um relacionamento, uma paquera, um namoro, um noivado, um casamento, seja o que for, uma coisa amigada, está com outra pessoa, fidelíssima ou não, junta ou não interessa, cabe você de fora respeitar. Mas o desejo, então procura tirar esses desejos da sua cabeça para que você não possa estar vivendo aí um mau caminho. Porque você acaba trazendo coisas ruins e negativas para ti enquanto você não respeita o próximo. Você deseja o próximo, você faz a coisa com o próximo e aí você acaba trazendo, mas é muito mais forte, já está dizendo Ifá. Mas para você se vencer, não coloca esse desejo à frente das suas responsabilidades, da sua religiosidade, daquilo que é realmente certo no caminho. Compreendeu? Isso que Ifá nos bem orienta. Com os odus de cima, Ifá nos traz uma negatividade, né? E já nos alertando com caminhos de positividade aos quais nós devemos trilhar por bons caminhos. Então, deixa Dandy seguir de todas as maneiras e de forma alguma que o Bereconte ele tome conta dos seus caminhos. A positividade sempre, a negatividade nunca. Mas vai ser essa guerra, né, entre o cérebro e o cerebelo, entre a coisa positiva e a coisa negativa. Eu vou estar nesse conflito, eu vou estar até imaginando, e às vezes eu sou capaz de criar, pensar que algo, alguém quer me destruir, eu crio um personagem, mas ninguém foi mais destruidor dessa própria pessoa do que ela mesma. Compreende? Ninguém será tão inimigo teu nessa semana do que você mesmo. Ele idealizou uma outra pessoa, ele pensou, criou um personagem, ele criou toda uma história e era toda coisa criada pela sua própria cabeça. Não existia uma terceira pessoa, não existia uma segunda pessoa, existia somente ele, dividido naqueles conflitos do cérebro, né, naquelas coisas da mente, e ela capaz de criar uma outra pessoa, e essa outra pessoa se dedicar a fazer o mal a quem? A ele mesmo. Quando o Orumilá o aclara de tudo que essa cabeça super capacitada a criar a coisa boa e a ruim, elevando a boa ao máximo, elevando também ao máximo da ruim, olha o como essa pessoa se amedrontou, o como era perigoso essa cabeça. Então, muito cuidado. Antes de você trair a Orumilá, muito cuidado primeiro para você não trair a você mesmo, aos seus princípios, à sua base, aos seus caminhos. Compreendeu? Fica muito ligado nisso.
Esse é um módulo, né, aonde Ifá, nós temos como nascimento aí nossa mãe Oxum, nasce nosso pai Ogum, nasce Oxóssi, é onde Exu Elebara é invocado pelos babalaôs, ele desce a terra, que é o chamado Salaí de Eleguá, para que esse camarada ele venha, esse orixá menino, ele possa vir e nos abençoar de todas as formas, de todas as maneiras, abrindo as nossas portas, os nossos caminhos. Então é um dia de muita bênção, mas é um dia também, uma semana de muitas bênçãos, de muito trabalho, de muita coisa boa religiosa, de coisas boas acontecendo, mas muitas coisas negativas também tomando o nosso caminho. Então cuide da tua casa, cuide da tua família e procure trabalhar essa semana todo o seu lado positivo, que é o que Ifá bem nos traz. Ifá nos manda, né, nos orienta que com 2 oduns finais, né, ele nos traz o primeiro, aonde esse Eleguá mesmo, né, ele criou o comércio no mundo, né, aonde ele fez essa comercialização e ele insistiu para que um camarada ele não tivesse medo do diabo velho, porque ele é diabo. Então tem coisas que você às vezes você deixa de fazer, você deixa de caminhar de uma forma positiva, por caminhos positivos, porque você se amedronta a conta de algo ou de alguém. Mas Oromena diz que a mesma coisa que esse camarada ou essa camarada é capacitado a fazer, você também é. A diferença é que você tem menos experiência, mas no momento, ou se acovarda um pouco mais, se retrai um pouco mais, no momento que você tira esse teu caminho, você tem toda uma prosperidade a fazer. Ele te diz para você tomar muito cuidado, né, ao você apadrinhar as pessoas. Esse Odu, ele te diz que ele não deveria apadrinhar, né, ele não pôde ser padrinho, porque os seus afilhados acabavam lhe prejudicando. Então foi orientado que ele não pudesse parir, né? Que ele jamais se tornasse um pai de santo ou mãe de santo, que ele jamais se tornasse um iniciador de Ifá, porque já era difícil ele ter responsabilidade com ele mesmo. Imagina deixar de ter responsabilidade com aquelas pessoas que estão à sua volta. Quando você assume um lado religioso, você assume todo um conjunto. Uma vez eu vi um faixa preta, ele falando assim, cara, eu fiz muita merda, eu fiz muita besteira na minha infância, até mesmo na minha puberdade, mas quando eu fiz 18 anos e ganhei a faixa preta, eu entendi que a partir daquele momento eu seria um professor e eu deveria dar exemplos, bons exemplos, porque pessoas se espelhavam nas minhas ações, nos meus caminhos, nas coisas as quais eu fazia. Então ele escolheu não beber mais, ele escolheu não se drogar mais, ele escolheu não trapacear, né? Porque como competidor existem os anabolizantes, existem as coisas, e esse camarada ele falou dessa maneira e foi gostoso ouvir isso dele, aprender isso com ele. E ele disse assim, que agora, foi até há pouco tempo, tem uns 2, 3 anos, ele ganhou a faixa coral, que são 31 anos de faixa preta, né? A pessoa ter 31 anos de faixa preta de jiu-jitsu, viver 31 anos da luta, então ele passa a ser não só um professor, não só um graduado, não só um faixa preta, ele passa literalmente a ser um mestre. Existem muitas pessoas que chamam faixa preta de mestre, mas não é, é só um professor. Mestre ele se torna quando ele ganhar a faixa coral, e grão-mestre quando ele alçar a faixa vermelha. E quando ele alçou esse grão-mestre, né, ele se tornou esse mestre, ele falou, cara, agora piorou, porque eu já não quero mais dar aula de vale tudo para nada e para ninguém, eu quero trabalhar com as crianças, e eu sei que os meus bons exemplos vão fazer com que elas modifiquem. Trazendo isso para o conselho da semana, e fechando com esse aconselhamento, ele te diz, muito cuidado ao você escolher ser um sacerdote,
ser uma sacerdotisa, você aceitar isso do sagrado e você não cumprir com os seus mandos. O camarada que ele não, ou o camarada ou a camarada que não entendeu ainda que ele precisa viver uma vida diferente, de escolhas diferentes, de caminhos diferentes, bons caminhos, porque ele passa a ser o exemplo de cada um. E se ele bem seguir por esse caminho, ele com toda certeza e seguridade, ele não só vai ter uma família religiosa do bem, como uma família carnal também. E aí sim, esse código ético, ele não iria atrapalhar. Por quê? Porque uma coisa é você se perder na sua vida, se perder nos seus caminhos. A outra coisa é você fazer com que as pessoas que estão à sua volta, olhando para você, sejam seus filhos, sejam seus familiares, sejam seus afilhados de religião, seus filhos de santo, suas filhas de santo, né? Seja qual for dessa maneira, eles seguirem fazendo besteira porque viu você fazendo também. Seguir fumando porque tu fuma, seguir bebendo porque tu bebe, seguir drogando porque tu se droga, seguir fazendo as coisas erradas porque vê o mais velho fazendo as coisas erradas. Então, muito cuidado para você não seguir dando maus exemplos, primeiro não se melhorando, né? E o pior, dando maus exemplos a aqueles que estão te olhando e te tiram como um professor, como um mestre, como um pai de santo, como uma mãe de santo, como um olu, como um padrinho, como um babalaô, como um pai, como uma mãe, como um mais velho. A gente tem que ter responsabilidades nessa vida, para que possamos de forma alguma não levar os maus exemplos para aqueles que estão chegando ou aqueles que estão nos olhando e que precisam trilhar por bons caminhos. De repente, um mau exemplo teu, um mau caminho teu vai servir de exemplo, quer dizer, de mau exemplo, para todos aqueles que estão à sua volta, que te seguem, que buscam aprender contigo. Então, muito cuidado por onde você vai. Ok? Fica ligado nisso. Como último aconselhamento, o Ifá nos traz um caminho, diz assim: muito cuidado com o cio da cadela. Muito cuidado. Quando um cachorro, quando ele sente esse cio, ele literalmente se perde. Ifá pode falar dos desejos da carne, como já falou, mas muito cuidado com aquilo que você deseja e que mexe contigo, seja de que forma negativa for, porque essa coisa, ela pode passar, e ela vai passar, mas se você se perde por aí, fica difícil de você se recuperar. Então não se perca por esses maus desejos, não se perca por esses maus caminhos, não se perca de forma alguma pelas coisas erradas. E dentre o mais, desejamos que você, em cima dos conselhos que o Ifá nos está dando nessa semana, muito bem nos orientando, que você não seja um traidor do seu sagrado, que você não seja um traidor dos seus bons princípios, né? De que forma alguma você venha a tratar as mulheres da sua vida de uma forma errada, que você sempre procure fazer algo por elas, de todas as maneiras, que você não seja, de forma alguma, um ser humano vago, que você não fique rodeando ali, né? Quando você já sabe o que você precisa fazer, que você, de forma alguma, permita que essa língua coloque a cabeça a perder, porque já está dizendo, me fala, tem uma língua que o Olodumare não castigou, então você vai seguir por aí com toda certeza e seguridade, e que de forma alguma você deixe que o teu lado negativo sobreponha o seu positivo. De forma alguma. Então, ajeita teus ponteiros, dá uma boa reformulada, dá uma
repaginada nesse camarada negativo que estava escolhendo já começar uma semana de uma forma negativa, por maus caminhos, e se pega a sua boa cabeça, hoje, agora, nesse momento em diante, muito bem orientada, que procure o sagrado de todas as maneiras, sabe que precisa alimentar a sua cabeça, sabe que precisa limpar o seu corpo, sabe que precisa fazer as suas consultas, procure de todas as formas não se afastar e sim se aproximar, não espera o sagrado te chamar, se chama, se convida, se habilita, né? Se voluntarie, né? Opa, fulano, tá precisando de mim? Dia, segura tem alguma coisa, terça tem alguma coisa, quarta tem alguma coisa, quinta tem alguma coisa, ou se não, melhor. Já dizia aquele velho ditado dos mais velhos, quem oferece não quer dar nada. Então não oferece, não se voluntaria, vai, entendeu? Você já sabe que dia que seu axé está aberto, você já sabe que dia que sua igreja está lá, você já sabe qual dia que seu padrinho, seu babalô está lá, vai, nem pergunta. O que aconteceu? Eu vim aqui ver o senhor, ou vim aqui ver a senhora, vim aqui dar um beijo na pedra, vim aqui cumprimentar o sagrado, vim aqui ficar sob esse teto maravilhoso, abençoado. Eu vim aqui assistir uma missa, eu vim aqui abraçar os meus irmãos, eu vim aqui saber como é que as pessoas estão, para que eu possa deixar de caminhar por maus caminhos e literalmente eu possa trilhar pelos bons. A gente já está chegando numa semana aí onde muitos vão começar a se perder. Os blocos estão aí, o desejo da carne está aí, a negatividade está na rua, aonde muitos se retiram espiritualmente com medo do que a rua pode proporcionar. E Fale te diz assim, você não tem que se retirar de nada. Eu só gostaria que você não escolhesse os maus caminhos para que as coisas negativas não adentrassem a sua vida, não adentrassem o teu caminho, que você deixasse de trabalhar para viver a irresponsabilidade, que você deixasse de fazer para poder se perder. Então, em cima disso, em cima desses bons conselhos que Fá está te dando, dá uma boa reformulada na tua cabeça, dá aquela boa repaginada, te coloca novamente nos trilhos, não deixa nunca que o Oberecuntele seja mais forte do que o Obedante e que de todas as maneiras siga de uma forma muito positiva. É o que eu desejo para cada um de vocês, já muito bem policiado. Esse é o modo ao qual Ifá me deu para poder viver a religiosidade. Então eu estou sempre fazendo algo pelas mulheres, eu estou sempre caindo do lado mais fraco. Já tomei vários castigos por conta disso, mas não me interessa que julgamento que eu vou ter aqui da terra. Me interessa seguir e cumprir com o que o sagrado bem me orienta. Se não agrada aos seres humanos, a gente veio aqui para poder se agradar e agradar ao sagrado. E trilhar por esse, como esse outro diz, por bons caminhos, não deixando de forma alguma que o meu negativo sobreponha o meu positivo. E dentro mais, que cada um de vocês tenha uma semana muito abençoada, que Ifauá, que Fá sempre venha, esteja no caminho e vida de cada um de vocês, e que o Naireu Ifá, o Nan Ire o Ifá, que todos os caminhos positivos, abertos, todas as positividades de caminhos, todas as coisas boas possam adentrar a sua casa, seus caminhos, sua vida, seu destino, através de Olumina Babá Ifá. E dentro mais, Adaxê!